Shalom, meus irmãos. Vocês sabiam que o livro de Judas foi escolhido pelo Senhor para validar o livro de Enoque para a nossa geração? É uma carta bem curtinha, fica no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Mas ali mostra claramente revelações e citações do livro de Enoque. Aí muita gente fala assim, não vou ler o livro de Enoque porque ele não está na Bíblia, é um apócrifo. Mas Judas cita claramente trechos do livro de Enoque. Ele é a chave para a gente compreender os tempos finais. O nosso Messias disse que próximo à sua volta, todo esse período do mundo antediluviano iria retornar com força total. Então a gente precisa compreender esses padrões que o livro de Enoque detalha. Então, gente, vamos ler o livro de Judas. Está no capítulo 1, versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Agora, façam a comparação com o que está escrito no livro de Enoque. Vocês percebem? Simplesmente um copia e cola. Por quê, meus irmãos? Porque Judas conhecia toda essa literatura enoquiana. E o que foi que Judas falou sobre os 200 sentinelas, sobre os anjos caídos que desceram no cume do Monte Hermon e lá fizeram um juramento de corromper toda a criação de Yahweh? Ele fala claramente sobre isso. A gente vai ler a partir do versículo 6. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E aí vamos entender o que Judas quis dizer com isso. Quando ele fala que os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, quer dizer que eles eram seres celestiais, que deixaram os céus, que é a sua habitação, e vieram à terra, para provocar uma grande iniquidade. E por conta disso, eles foram punidos. Que no livro de Enoque mostra claramente essa punição. Eles foram presos sobre algemas eternas, como Judas mostra. E aí, gente, o mais interessante. No versículo 7 fala o seguinte: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles quem? Os anjos. É só questão de português de interpretação. Depois peguem com calma e leiam. Seguindo após outra carne. Por que fala isso? Porque os anjos se misturaram com mulheres. Outra carne. Mistura de espécies. Algo totalmente que é contra o que o nosso Criador fez. Então, seres celestiais se misturaram com mulheres de outra natureza. Aqui, Judas deixa claro. São postos, por exemplo, do fogo eterno. Então, como Sodoma e Gomorra se prostituíram, anjos também se prostituíram. Então, vocês estão compreendendo tudo? Então, meus irmãos, deixem as escamas caírem dos seus olhos. Porque Judas citou abertamente o livro de Enoque. E por que ele fez isso? Porque ele conhecia. O livro de Enoque era muito conhecido pelos cristãos primitivos. Nos círculos judaico-cristãos, ele era muito utilizado. E se o Senhor permitiu que Judas citasse o livro de Enoque, por que nós não devemos ler? Se citações claras do livro de Enoque estão nas escrituras sagradas. E esse livro explica pra gente o que aconteceu em Gênesis 6. Então não tenham medo de ler Enoque, porque através de Judas, um livro tão pequenininho, o Senhor validou ele para a nossa geração. O que foi que aconteceu tão grave em Gênesis 6? Fala o seguinte: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, aqui, esses filhos de Deus não é uma linhagem humana, não é uma descendência, vamos dizer assim, de homens, mas são anjos, seres espirituais, que tomaram essas mulheres, provavelmente da descendência de Caim, e casaram-se com elas, profanando. Porque Judas já falou, eles seguiram após outra carne, trazendo prostituição, assim como Sodoma e Gomorra. Compreendem? E aí fala no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes, inclusive essa palavra no original é Néfilins, na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade.
Os gigantes, as quimeras, eles fizeram uma grande barbaridade na criação. Por conta de tudo isso que aconteceu nesse período antediluviano, o nosso Criador teve que intervir com o dilúvio. Teve que agir de uma maneira tão drástica. Por quê? Porque sem uma linhagem perfeita, santa, nosso Messias não teria como ter vindo, porque ele veio da linhagem da mulher. É tanto que o Senhor sempre guardou os israelitas, eles sempre foram proibidos de se misturarem com outros povos, porque existia uma genética que precisaria ser seguida. E antes do dilúvio, estava tudo corrompido. Esses néfilis, eles fizeram uma bagunça, através dos anjos caídos. Gente, foi uma grande bagunça genética na Terra. Então, por isso que o nosso Criador teve que agir dessa forma, através do dilúvio, destruindo tudo. Então, meus irmãos, leiam a Epístola de Judas com calma, façam as suas análises, as suas anotações e percebam como ele cita claramente o livro de Enoque. Porque Judas foi escolhido para validar, para trazer de volta esse entendimento. Sabe, como se fosse a chave. Olha, aqui está a chave do livro de Enoque. Judas. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor, por Cristo Jesus, para trazer esse conhecimento novamente para a nossa geração. Aí muita gente fala assim, mas se o livro de Enoque é tão importante, por que ele foi retirado? Porque o Criador tinha um propósito. Ele não era para gerações antigas, era para a nossa geração, para a geração dos tempos finais. Porque Enoque era justo em uma época injusta. Por isso, o Criador decidiu transmitir a ele uma revelação especial sobre os tempos finais, para ser entregue aos justos que viveriam durante os últimos dias. Então, gente, é isso. Leiam o livro de Judas e leiam também o livro de Enoque. Vocês vão adquirir grande conhecimento e sabedoria sobre os tempos finais.